boa noite. Está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos tentar esclarecer as principais dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. E a minha convidada nesta noite é a médica neurologista Ana Luísa Brasildosa. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda à TV Câmara, desta vez de forma virtual. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigada pelo convite. Doutora Ana, eu quero iniciar então falando sobre as estatísticas. Segundo a Organização das Nações Unidas, se estima que 1% da população mundial tem autismo, mas esse número ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Seria em decorrência do aumento no número de diagnósticos? Sim, acredita-se, Ana Paula, que esse aumento realmente nos diagnósticos, eles tenham fatores multicausais. O principal deles, a princípio, seria o aumento da acurácia do diagnóstico. Alguns pacientes que antes eram considerados como deficientes intelectuais de modo profundo, poderiam não ter o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo de modo concomitante. Assim como casos extremamente leves, com pessoas com habilidades verbais bem desenvolvidas e com funcionalidades boas, também não tinham o diagnóstico e poderiam ficar como pessoas excêntricas, com comportamento diferente. Então, uma das hipóteses seria essa questão. A outra hipótese seria um número muito grande de crianças que no passado elas não sobreviviam a partos traumáticos ou prematuros extremos. Então, hoje em dia, a gente vê crianças de 5 meses de gestação, nos 5 meses de gestação, sobrevivendo, tendo uma sobrevida. E sabemos que a prematuridade é um grande fator de risco para o desenvolvimento do espectro do autismo. Então, são duas questões que, com certeza, contribuem para o aumento da incidência dos diagnósticos. E esses diagnósticos, eles acontecem nos primeiros anos de vida da criança. E quais são os sinais que devem ser observados, especialmente pelos pais, e aí também, claro, acompanhamento do pediatra aí nos primeiros momentos? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Uma pessoa, ela não adquire autismo, tá? Ela nasce autista. Ela nasce autista. O que pode acontecer é dos pais, da sociedade, às vezes não identificarem aquela criança. Existem algumas exceções, tá? Que seriam crianças que no primeiro ano de desenvolvimento, eles têm um neurodesenvolvimento muito próximo do que seria o neurotípico, e a partir de um ano e meio, esses sintomas eles ficam mais evidentes, e a gente acredita que isso seja associado a um processo do encéfalo, do cérebro, que a gente chama de poda neuronal, no qual alguns neurônios mais relacionados à linguagem, à convivência social deveriam prevalecer, e outros não tão importantes deveriam diminuir a sua atividade, e isso não acontece de modo adequado. Mas aquela genética ou aquela alteração estrutural já estava programada para aquela criança. Então, o diagnóstico, ele pode ser ter a suspeição já no primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida. Ele é mais difícil, porque é uma criança que ainda não teria a linguagem pelo neurodesenvolvimento apropriada e desenvolvida. Então, o que os pais podem observar já no primeiro ano de vida que acaba sendo um sinal de alarme no diagnóstico? Por exemplo, uma criança, ela é muito irritada, ela chora demais, não tem o que acalme ela. Ou uma criança que, o contrário, ela é muito hiporresponsiva aos estímulos do ambiente, ela é muito quietinha, a gente põe ela do jeito que ela tá e ela fica ali na frente da televisão, não querendo muita interação. Então, são duas características que a gente já pode ver nos primeiros meses de vida. Claro que nós que somos mãe, eu que sou mãe, né, a gente sabe que nos primeiros 3 meses a criança ela tende a ter um sono mais irregular, ela é mais irritada porque tem aquele período de cólica, de adaptação do intestino ao novo ambiente, mas isso tem que passar. Se isso persiste, é uma característica que pode estar associada. Outra questão que a gente já observa durante o processo de amamentação. Então, no processo de amamentação, a criança ela tende a buscar o contato ocular com a mãe ou com a pessoa que está amamentando. Então, o ser humano ele já nasce com essa busca, já aos 3 meses, 2 meses de idade, ele já se interessa por olhar o rosto de um ser humano, mais do que um objeto.
Então, essa impersistência do contato ocular, essa falta dessa busca, principalmente durante o processo de amamentação, depois a criança ela vai ficando mais velha, em alguns marcos que ela deveria já começar, com 1 mês, a gente já pode ver um sorriso social, você olha para a criança, ela já quer esboçar um sorrisinho, isso aos poucos ele vai se consolidando, então com 3 meses a criança já tem uma troca boa, você sorri, ela já sorri para você, com 6 meses a gente já pode ver as brincadeirinhas, ela ri das brincadeiras que você faz, já começa os primeiros balbucios, ele começa já a apontar o que ele quer, e dar os bracinhos já no primeiro ano, e há 1 ano a gente já espera que alguma palavrinha, pelo menos uma duplicação de sílaba saia com uma intenção, tipo mamã, papá, pro papai. Então, ele gosta, ele se interessa por outros seres humanos, ele ainda brinca, assim, mais manipulando os objetos, mas ele começa a dar uma certa funcionalidade para esse brinquedo. Então, são sintomas que são precoces que podem ser vistos, tá? Então, ali, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o que faz geralmente os pais buscarem um médico ou algum atendimento seria o atraso de linguagem, que é outra característica, né? Então, uma criança de 2 anos, a gente espera que já esteja falando algo mais, de modo um pouco mais estruturado, tipo, quer água. Então, a gente já espera isso de uma criança de 2 anos. Se ela não está falando isso, pelo menos o contato ocular, apontar, pedir através da mímica, entender a expressão facial dos pais, você mostra o cachorrinho e pede para a pessoa, para a criança, como é que faz o cachorrinho? Au, au, essa criança, ela tem muita dificuldade para fazer, ou não faz, ela não imita os animais, ele tem dificuldade gestual para dar o tchau, tchau, para mandar o beijo, pode ter comportamentos repetitivos, sem um fim aparentemente específico, que a gente chama de estereotipia, como chacoalhar as mãozinhas, bater as palminhas de modo meio que repetitivo, ficar girando em torno do próprio eixo, gostar de brincar enfileirando os objetos, ser seduzido por objetos que giram, você dá o carrinho, em vez da pessoa, a criança brincar vum, 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 de modo repetido ela vira, fica olhando a rodinha, parece que não escuta quando chamam, muitos pais acham que tem um problema auditivo, crises de birra, sem uma aparência específica, dificuldades na alimentação, seletividade alimentar. Então, são N sintomas, dificuldade de interagir, de brincar com outras crianças, de entrar numa roda, e esses sintomas, eles vão ficando mais claros à medida que essa criança cresce, aí que a linguagem deveria ser bem desenvolvida, tanto a linguagem verbal como a não verbal. Então, a gente vê esse déficit, e é um déficit que tem que ser persistente, e não desaparecer aí com o tempo. Claro que ele pode se atenuar muito com as terapias e melhorar de modo significativo, mas ele deve ser persistente aí nesse período da infância, para a gente poder fazer o diagnóstico. Doutora Ana, uma das principais características, então, do Câmara Saúde é levar a prevenção e também educar o nosso telespectador. Então, eu acho que é importante, nesse início de programa, a gente esclarecer, então, que o autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno e que existem aí, então, várias causas. Eu queria que você explicasse pra gente quais são as principais. Essa sinonímia, assim, da gente colocar como doença, até transtorno eu não gosto, né? Então eu prefiro até dizer condição, uma condição que a pessoa tem, é uma condição que vai ficar para toda a vida, com algumas características talvez muito leves, se for um espectro muito leve, com características que podem ser incapacitantes para toda a vida. Então as causas, às vezes os pais vêm muito angustiados, mas por que meu filho, ele teve esse diagnóstico, né? Então, assim, várias causas. A gente sabe, primeira coisa, as grandes causas são genéticas. Ah, mas o pai não é espectro, a mãe também não é autista, não tem nenhum outro familiar. Existem o que a gente chama de mutações de novo. Então, nosso genoma ele é extremamente extenso. Então, na hora da formação do nosso genoma, do nosso encéfalo, a gente pode ter uma mutação nova que aconteceu pela primeira vez na gente. Então, tem alguns genes que foram mapeados e que têm associação com o transtorno do espectro, e tem outros que ainda não foram mapeados. 2 pessoas podem ter uma genética muito semelhante e a outra ter o espectro e a outra não ter. Por que isso? A gente sabe que sobre a genética age uma epigenética.
Então, a gente tem fatores ambientais, a gente tem alguns fatores estressores do meio. Estressores, eu digo muito mais estressores durante o período ali pré-natal. A mãe usou alguma medicação que possa causar um espectro autista. A gente sabe que algumas medicações, na hora da formação do cérebro, predispõem a isso. A exposição a algum tipo de substância aí que possa tá levando essa formação aí neuroquímica um pouco alterada nessa criança. Ser do sexo feminino já é um fator de defesa para não desenvolver algumas características dentro do espectro, tanto que a gente vê uma incidência, uma prevalência maior, bem maior em meninos do que em meninas. Então, isso vem a epigenética, tá? Eu tenho uma genética feminina agindo sobre uma genética que talvez que pudesse me dar características e que não deixam manifestar esses sintomas. Além disso, além da genética, como eu falei antes para você, Ana Paula, a prematuridade é uma grande causa. O cérebro, ele precisa finalizar a formação dele apropriada ao longo de toda a gestação, processo de mielinização, de formação de redes neurais. Então, o ideal é a criança nascer no tempo que seria o esperado, que a gente chama termo, e o ideal até seria a mãe entrar em trabalho de parto, toda o normal obstétrico que a gente espera. Hoje em dia, a gente sabe, assim como sempre existiu, mães podem ter doenças durante a gestação, ou a própria criança pode ter alguma condição que abreviam esse parto. A criança acaba nascendo prematura. E essa prematuridade pode ser uma causa, porque o cérebro não teve o tempo específico para acabar o amadurecimento dele dentro do cérebro e se desenvolver. Tá? Então, a prematuridade, e antes eram crianças que muitas vezes elas não sobreviviam, né? Um prematuro extremo no passado, ele era uma criança que raramente sobrevivia porque não tinha o suporte de CTI para manter essa vida dessa criança. Tá? Então, são algumas questões, tem questões relacionadas à idade do pai, à idade da mãe, quanto mais velho poderia aumentar a predisposição, a exposição a certos tipos de medicamento durante a gestação por parte da mãe. Mas algumas ideias errôneas a gente tem que tirar da cabeça também dos pais que já se sentem muito culpados, já se sentem muito desgastados. Por exemplo, no início, quando o Dr. Léo Kanner, um médico austríaco, que foi fantástico nessa parte, descreveu o transtorno do espectro do autismo, ele trazia um conceito de mãe geladeira, que o autismo seria desenvolvido por mães que eram muito frias no trato com os filhos. Isso é uma grande mentira. Tá? A gente sabe que isso aí não existe, tá? Mesmo uma criança que seja privada de carinho, vamos supor, ou de estímulo, ela não desenvolve autismo. Ela pode ter atrasos de linguagem, ela pode ter até atrasos de interação, mas ela não desenvolve um distúrbio do neurodesenvolvimento por causa disso. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar claro. A criança pode atrasar, mas ela não desenvolve o espectro porque a mãe era muito fria, o pai era muito frio, tá? Pode desenvolver problemas psiquiátricos, mas a gente isso pode realmente acontecer. Então, são algumas questões que a gente tem que falar, né? Então, são algumas causas, né, a serem abordadas. E as necessidades dos autistas, elas são diferentes dependendo do grau da condição, então, desse transtorno? Quando a gente fala em tratamento do espectro do autismo, o que eu sempre falo para os meus pacientes e que os outros médicos também que tratam nessa área falam, a gente pode até ficar em dúvida no diagnóstico, mas você tem que identificar a criança que está sob risco. Por quê? Porque quanto mais precoce o tratamento com as terapias, melhor resposta a gente tem. Porque existe um mecanismo do cérebro que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade para criar novas conexões neurais de modo funcionante para melhorar a minha qualidade de vida, melhorar a minha inteligência, melhorar minhas interações. Quanto mais precoce eu consigo intervir nessa criança, melhor é a neuroplasticidade e a resposta. A neuroplasticidade ela vai diminuindo com a idade. Tá? Então, em termos de linguagem, a gente tem uma neuroplasticidade ótima até os 3 anos. Se a gente consegue pegar uma criança menos de 3 anos, menos de 2 anos de idade, e fazer uma terapia com fonoaudióloga, um terapeuta ocupacional, para estimular essa criança, com certeza ela vai ter uma resposta muito melhor
do que aquela que começou a ser estimulada com 6 anos, com 10 anos, com 12 anos. Não que todas não mereçam receber o mesmo atendimento, merecem, porém, e todas podem melhorar, porém a probabilidade de resposta é muito maior quando a intervenção é precoce. E o tratamento, claro que se a criança é muito pequena, pode nos gerar dúvida. Será que é só um déficit de aquisição de linguagem, uma criança que não foi estimulada de modo adequado? Então, assim, você tem a suspeita, então, na dúvida, você faz uma estimulação com equipe multidisciplinar, semelhante ao que se faz para o espectro do autismo. E a gente fala em equipe multidisciplinar. Então, é uma fonoaudióloga para estimular essa parte da comunicação, verbal, não verbal, gestual, o terapeuta ocupacional para avaliar questões de modulação sensorial. São crianças que muitas vezes são sensíveis à luz, ao barulho, à textura de comida, a temperaturas, o desfraude pode ser muito difícil, os manejos de atividades de vida diária, de birras. Então, o psicopedagogo na parte de dar instrumentos de formação, de identificação de letras, números, cores, também na interação, no contato ocular, e em outros profissionais que podem entrar, tá? Então, musicoterapia, às vezes precisa até de uma fisioterapia, ecoterapia. Então, tem N profissionais que podem trabalhar de modo contínuo e de modo integrado para aquele paciente e usando de preferência terapias específicas. Então, a terapia que se mostrou de melhor resposta dentro do espectro é a terapia ABA, que é uma terapia de análise do comportamento aplicado. Então, o terapeuta com formação em ABA, ele vai lá e ele identifica o que falta para aquela criança, os comportamentos que estão bons, os comportamentos que não estão bons, como é que a gente pode melhorar isso com reforçadores positivos e negativos, e todo mundo tem que trabalhar diariamente, tanto família, escola, como os terapeutas, de modo integrado para desenvolver esse cérebro. E em alguns casos a gente medica devido a questões de irritabilidade, agitação, déficit de atenção, mas o grande tratamento é com terapia. Doutora Ana Luísa, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje traz informações sobre o autismo. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca então as principais dúvidas envolvendo o transtorno do espectro do autismo. E a minha convidada é Ana Luísa Brasil Dosa, médica neurologista. Doutora Ana, eu gostaria que tu explicasse então para os telespectadores da TV Câmara quais são as principais preocupações dos pais que chegam então até o seu consultório. Eu acho que uma delas, com certeza, é se os filhos vão se desenvolver bem mesmo com a condição de autista. Pois é, hoje em dia os pais, a gente vê os extremos, né? A gente vê aquele pai, principalmente a mãe, que já chega com muita informação e ela já traz um quadro clínico bem sugestivo dentro do espectro, tá? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, e essa mãe e esse pai, geralmente, eles já estão mais aptos a aceitar o diagnóstico e já chegam engajados mais na terapia. Tem aqueles pais mais que realmente não até talvez desconfiem, mas ficam abalados em ter esse diagnóstico, ter a desconfiança do diagnóstico. A gente vê um pouco mais de negação nos pais, né? As mães, geralmente, pelo menos na minha experiência aqui do meu consultório, elas aceitam mais. Claro que existe aquele choque inicial no seu filho ter esse diagnóstico, os receios, os medos. Então, tudo vem muito da psicoeducação. Temos que educar esses pais, acalmar esses pais,
mas deixar cientes que é um trabalho, uma vez diagnosticado, que é um trabalho que é para toda a vida, principalmente com ênfase na infância e na adolescência. Então, as grandes dúvidas que são assim, meu filho vai falar, o meu filho, ele vai conseguir aprender no colégio, o meu filho, ele vai casar, vai para a faculdade. Eu digo assim, eu não tenho como dizer isso, infelizmente. Você pega uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode predizer de acordo com o nível de gravidade dentro daquele espectro, pelo que os estudos mostram e pela sua observação e dos outros profissionais. Então, o que nós sabemos? A gente divide o espectro dentro de níveis. Um nível 1, nível 2, um nível 3. Existem escalas padronizadas para isso, mas eu digo, nada supera a observação clínica. A gente vê através da observação e da conversa com os outros profissionais e na escola ver como é que esse paciente está evoluindo. Então, a gente sabe os que têm melhor prognóstico. Então, de ter uma maior autonomia, uma vida melhor e com uma qualidade. Então, são aquelas crianças que conseguem desenvolver a fala, que a gente chama uma fala funcional, que são pessoas verbais. Então, já seria um grande ganho que a gente tem. E aquelas crianças que têm uma inteligência normal. Fica difícil, muitas vezes, de nós fazermos um teste padronizado de inteligência entre os 6 e 7 anos de idade. Mas por alguns comportamentos da criança e alguns outros testes, podemos predizer que aquela inteligência provavelmente está dentro da normalidade. Então, uma pessoa que tem uma inteligência normal, que consiga desenvolver uma fala prontamente, com suas habilidades verbais boas, essa pessoa vai ter um prognóstico muito bom. Então, tirando algumas questões comportamentais, que às vezes são exuberantes e que prejudicam muito, como hiperatividade, alguns comportamentos repetitivos, quando chega na adolescência, aquela dificuldade, muitas vezes, de abstração, a literalidade, você ter que explicar o significado de uma metáfora é algo que não vem de modo espontâneo, ele tem que ser adquirido através da repetição, do manejo, mas pode ser aprendido. Tá? Então, essas pessoas acabam tendo um prognóstico bom. Hoje em dia, a gente vê pessoas com espectro, com uma boa funcionalidade, de alta funcionalidade, até fazendo faculdade, tendo sucesso profissional, e casando, tendo filhos. Então, isso é um espectro leve, tá? Mas alguma coisa fica, tá, gente? Não zera totalmente, fica uma dificuldade de metáfora, de abstração, interesses restritos, alguma coisa fica para a vida, mas pode não prejudicar de modo significativo a pessoa. E a gente vê uma ponta do espectro, que seriam aquelas crianças, aquelas pessoas que têm uma deficiência intelectual profunda, que vem associado, que podem ter crises epiléticas muitas vezes de difícil tratamento, que podem também vir associadas, que irritabilidade, agressividade, autoagressão. Então, essas pessoas, elas devem ser estimuladas ao máximo de modo precoce, e daí eu digo, a gente vai ter que ver qual que vai ser o limite, o que ele vai conseguir. Mas muitas não conseguem ter uma autonomia e, infelizmente, vão acabar ficando dependentes dos pais ou de outra pessoa para toda a vida, e é uma grande questão que a gente tem. Então, por isso que ele é enquadrado como um espectro, porque a gente pode ter casos extremamente leves, mas que ainda se enquadram dentro do espectro, até aqueles extremamente graves e que realmente vão precisar de um suporte intenso da família para toda a vida. Eu gostaria de saber a sua opinião, doutora Ana Luísa, em relação a espaços especiais para o atendimento de autista. A senhora é a favor, então, desses centros especializados ou acredita que a criança ela tem que conviver com outras crianças em escolas normais mesmo, escolas comuns? Eu acredito, Ana Paula, nas duas coisas, na verdade. Eu acredito que é muito importante existirem esses centros especiais de tratamento e até escolas com classes especiais, e também a inclusão na escola regular com outras crianças. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei para vocês, o espectro ele é muito amplo. Então, a gente tem desde crianças que têm um espectro leve e que já são verbais e que têm relativamente boas habilidades sociais e com poucos comportamentos disruptivos, essa criança ela poderia estar indo diretamente para a inclusão escolar, claro, com monitor individual, de preferência, para dar todo esse suporte e manter as terapias.
Porém, temos crianças no outro extremo, né? Crianças de moderada a grave, que podem ter muitos problemas comportamentais, intolerâncias graves à luz, graves a ruídos. Então, são crianças que, para eles, seria um sofrimento sensorial estar incluído sem um suporte adicional. Então, o ideal seriam, dentro das próprias escolas regulares, terem classes especiais, ao meu ver, né? Isso é o que a gente vê em vários países norte-americanos e na Europa dando certo, nas quais as crianças com espectro ou outras condições, elas podem ser estimuladas de modo adequado, de acordo com as necessidades que elas precisam naquele momento. Eles vão melhorando, eles vão adquirindo essas habilidades e eles entram na escola, na classezinha, que seria a classe regular. Claro que depende muito do ponto de vista gestor e políticas de saúde, mas a experiência no mundo tem mostrado que é interessante ter essas classes dentro da própria escola. Escolas como a Olga eu acho muito legais também, que são efetivas, fazem um trabalho extremamente importante e que dá resultado. A gente sabe que tem algumas condições, como tudo, que restringem a parte de recursos, muitas vezes financeiros, mas o que a gente orienta geralmente na prática? Vai na escola Olga ou frequenta alguma outra instituição e, de modo paralelo, vai na escola regular com um monitor individual. Então, a criança dentro do espectro, ela tem direito à inclusão escolar, só que essa inclusão, ela tem que ser feita com suporte. Esse suporte não só para as famílias, para as crianças, como também suporte para os professores, né? Que muitas vezes não têm a formação, ou que já tem uma classe, muitas vezes, com 30 alunos, que a gente sabe que as crianças estão agitadas hoje em dia, às vezes vai 1, 2 crianças na inclusão, então fica difícil, muitas vezes, para o professor manejar essa situação. Então, tem que ter um suporte, sou totalmente a favor da inclusão escolar, mas a escola não ela vem junto com a terapia, ela não exclui a terapia. Tem que ter todas as terapias que eu falei, e mais a escola, e o monitor, o professor, e toda a comunidade agindo como facilitadores dessas terapias instituídas. A gente sabe que a família, os pais do autista, eles já sabem, né, como se relacionar, então, com a pessoa que tem essa condição. Mas em sociedade, como que a sociedade pode lidar, então? A gente quer inseri-los, né, na convivência com a comunidade, então, como aceitar as limitações de cada pessoa, como saber qual é o sentido, então, de como tratar ou não tratar? Então, eu queria que tu desse algumas dicas nesse sentido. Acho que começa desde de casa, né, com os próprios pais e a escola, os professores, falando sobre inclusão, falando sobre as diferenças, né, então, um coleguinha pode não falar, um coleguinha, ele pode ter alguns momentos que ele se desorganiza por algumas coisas, ele começa a gritar, a chorar, então, a primeira coisa é psicoeducação. As pessoas se assustam com aquilo que elas não conhecem, ou elas rejeitam aquilo que elas não conhecem. No momento que você conhece, você entende, você sabe o que é, a turminha, eu digo, se sente engajada dos coleguinhas no tratamento na maior parte das vezes. Então, eles se sentem incluídos naquilo ali. O respeito é outra coisa muito importante, não só pela pessoa que está dentro da inclusão, isso por qualquer criança. Então, você respeitar aquele ser humano, respeitar as limitações, olhar aqueles pais, às vezes a gente vê um adulto e ele pode olhar com um olhar assim, repreendendo um pai por, de repente, estoura em algum momento com o filho, mas a gente tem que pensar o que esse pai, o que essa mãe está passando em casa, qual que é o sofrimento, qual que é a sobrecarga emocional que aquela pessoa está passando. Não ficar olhando, não ficar apontando, a gente não tem que ficar, tem que ter que dar soluções e tentar levar para o máximo de naturalidade. Então, a sociedade tem que estar atenta a isso. Todos nós estamos sob o risco de ter um filho dentro do espectro ou ter um familiar dentro do espectro, tá? É extremamente incidente, é extremamente prevalente, assim como outras condições. Então, assim, é respeito, psicoeducação e engajamento. E com isso,
as pessoas vão começar, e acho que cada vez mais isso está acontecendo, apesar de ainda a gente ver coisas que nos surpreendem, a tolerar, a ver isso, não só tolerar, mas ver isso como um crescimento para todos, tá? A gente cresce e aprende não só com o nosso sofrimento, mas também se espelhando nos outros, vendo a resiliência daqueles pais, vendo o teu coleguinha conseguir vencer coisas que antes ele não conseguia. Então, eu acho que é muita educação, muito entendimento e muito respeito. Então, durante o Câmara Saúde de hoje, ficou bastante claro, então, que o tratamento do autista, ele é feito de acordo com as limitações, então, da pessoa, conforme o grau moderado, leve e grave. Mas, doutora, então, para encerrar o nosso programa de hoje, qual é a mensagem que a senhora deixa, então, para as pessoas que estão descobrindo esse diagnóstico agora, que precisam, então, enfrentar, né, essa nova caminhada com muita união, a gente sabe? A mensagem que eu deixo, principalmente para os pais, né, para as mães, tenham calma, gente. Pode ser um balde de água fria inicialmente o diagnóstico, mas a gente tem que encarar tudo como eu tinha falado antes, tá? Um crescimento pessoal, um crescimento espiritual. Temos que tentar ressignificar, trabalhar a nossa resiliência, e a partir daí a gente vê que tendo calma, tentando colocar o pé no chão, que a gente pode tirar, o cérebro humano, ele tem muitas capacidades, ele tem N capacidades. Então, com um estímulo bem feito, com um suporte bem feito, o filho pode adquirir muitas habilidades, ele pode, como eu digo para vocês, vai depender de vários fatores, mas pode ter uma vida com uma qualidade relativamente boa. Aqueles que não conseguirem ter, lembrar que sempre vai ter um profissional que pode estender a mão, tem que pedir ajuda, não é fácil, e também um alerta que eu sempre falo, a nossa sociedade, aos nossos gestores, a gente tem que ter um olhar para as pessoas com alguma necessidade, principalmente as pessoas com espectro, aí que o diagnóstico está aumentando demais. Então, é importante que a gente crie centros, grupos que possam estar implementando terapias, identificação precoce desses pacientes, para a gente ter lá no futuro pessoas com uma funcionalidade que a gente possa tirar o máximo de proveito, de felicidade para essas pessoas e para essas famílias. Então, doutora Ana Luísa Brasildosa, médica neurologista, muito obrigada, então, pela sua participação no nosso programa de hoje. Foi um prazer, então, tirar todas essas dúvidas sobre o tema de hoje, autismo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Ana Paula. E você que está em casa, a gente também agradece a sua companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.